Deixa eu ver. Beleza. Então, bom dia aí para vocês, né? Tivemos a nossa premiação no domingo, né? Com o secretário de Educação, esteve presente lá, certificamos os alunos, né? Lá do Biofismac. Passando aí para lembrar vocês também do terceiro ano, que logo, logo nós vamos ter nossa prova aí do IDEB, né? Vai ser presencial lá na escola. Então, contamos com a participação de todos do terceiro ano, nessa prova do IDEB. Aos sábados está tendo aulas, né, de revisões do IDEB para vocês, para que vocês possam estar acompanhando direitinho, se preparando, né, para ter um bom desempenho, que eu acredito, né, como vocês estão tendo um bom desempenho aqui na física, também vão ter um bom desempenho na nossa prova aí do IDEB, né? Então, contamos com a participação de todos, lá vai ser presencial na escola. Outra coisa, esse período aqui eu vou pegar mais light com vocês, a gente não vai ter mais aquelas sequências de atividades, né, como foram nos períodos anteriores, a gente só vai fazer uma atividade no final de novembro e uma atividade no final de dezembro, é como se fosse avaliação 1 e avaliação 2, só, certo? A gente vai mais fazer questões, falar de teoria, né, porque esse quarto período vai ser mais sobre física moderna, a gente vai exercitar um pouco, vai falar um pouco da teoria, né, a gente vai mostrar para vocês mais ou menos o que vai ser cobrado na prova, para que vocês não tenham dificuldade. Então, no finalzinho de novembro, no começo de dezembro, faz uma prova, né? E no final de dezembro faz outra prova, que a gente vai encerrar lá para o dia 20 de dezembro. Aqueles que não conseguirem, deve ser poucos aqui, aqueles que não conseguirem, vai ficar em janeiro com a prova final, né? A recuperação de 80 questões, né? Do ano inteiro, né? Aí eu aconselho a esses que acham que vai ficar desse jeito, que ele reveja as aulas que estão lá no meu canal, né? Ver os PDF que estão na sala do Google, para que não tenha dificuldade na hora de fazer a prova final lá de 80 questões, né, lá no sistema. Existe uma previsão para esse pessoal que vai ficar em janeiro, eu acredito que não vai ser o caso de vocês, de talvez ter aula presencial. Já estão arrumando aí uma escola para a gente ser lotado, né? Aí a gente vai provavelmente em janeiro, se acontecer, né? Eu espero que vocês passem todos, né? Esses que vão ficar de recuperação vão fazer recuperação presencial na escola, tá bom? Para não ter muito entrave. É uma sugestão que foi dada numa reunião, então eu imagino que vai acontecer desse jeito. Então, lembrando, quarto período vai ser bem light, tem muita aluna que já foi aprovado no terceiro período, então tá bacana. E a gente vai pegar mais light, né? Não vai encher muitas atividades nesse período. E a gente vai ficar, basicamente, encerrando no dia 20 de dezembro. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Voltando aqui à nossa história da nossa aula, né? A nossa aula é um pouquinho hoje especial, né? Ela vai falar um pouco de uma teoria que não é muito bem trabalhada nos livros, né? Então, eu peguei alguns tópicos variados para que a gente possa estar falando algumas coisas. Não se preocupe com questões de cálculo, essas coisas. É mais de informação, vocês entenderem o que é, de onde é que vem isso aí, né? Então, essa é a ideia para nosso assunto de hoje, tá bom? Então, vamos pegar aqui. Eu queria que alguém aí me dissesse se está aparecendo na tela aí para vocês. Apareceu na tela para vocês aí? Apareceu. Beleza, valeu. Então, vamos lá. Então, vamos falar um pouco sobre a famosa nanociência ou nanotecnologia, né? A ideia do nano, né, essa expressãozinha que você tem aqui de nano, né, é a dimensão da escala trabalhada, certo? Que é de 10 elevado a menos 9, só para vocês terem ideia do que é que representa isso aí. É o estudo do mundo microscópico, literalmente, né? A ideia dessa nanotecnologia ou nanociência, né? Apesar de a gente achar que é uma coisa nova, mas em termos de perspectiva histórica, há muito tempo se fala dessa ideia de estudar o infinitamente pequeno, porque o homem ele está numa escala que ele pode observar o infinitamente pequeno e o infinitamente grande, que é o que se encontra no espaço. A nossa dimensão dá uma perspectiva de você perceber esses dois universos, né? Chegou alguém aqui que está bem atrasado, né? Vamos ver aqui quem foi. Professora de Leis, você está bem atrasada, professora de Leis. Vamos lá. Então, voltando aqui ao nosso tópico. O slide atual, ok? Então, vamos lá. Então, nanotecnologia, a revolução do invisível, né?
já começaram aí a surgir os novos produtos, que são úteis, práticos, leves, econômicos, né? O que conhecemos como resultado dessas pesquisas da nanotecnologia, né? Então, todo o desenvolvimento que vocês possam imaginar aí das coisas sendo miniaturizadas, né? Minimizando o máximo possível, por exemplo, celulares. Provavelmente vocês não, porque vocês são bem jovens, né? Mas eu, por exemplo, na minha infância, a gente já viu uns celulares que era assim desse tamanho, era uma coisa grande, celulares. Então, com a evolução aí da nanotecnologia, né, foram desenvolvidos componentes eletrônicos cada vez menores, né? Eu conseguia colocar uma capacidade maior em um dispositivo cada vez menor. Então, a tendência hoje, apesar que hoje a gente está retornando novamente aos celulares grandes, mas aí eles estão parecendo mais um caco de telha. Até o pessoal gosta de brincar muito assim. Nós trocamos o tijolo, que era o celular antigo, né, por um caco de telha, né, que é um celular mais fino. Mas é graças a esse advento aí da tecnologia. Inclusive, já se estuda, né, uma perspectiva um pouco mais diferente, né, desses celulares estar embutido nos nossos corpos. Né? Imagine vocês aí, seria um negócio meio bem diferente, né? Ou seja, ao invés de você andar com um aparelho, você seria o próprio aparelho. Então, mas aí imagine vocês onde que seria instalado esse dispositivo, né? É uma coisa que, por enquanto, ainda é só um pensamento, é uma ideia, não existe nada de concreto, mas com a evolução da nanotecnologia, isso aí não está longe de acontecer, graças a esse estudo das coisas extremamente pequenas. Então, nanotecnologia é criar, produzir, caracterizar e aplicar estruturas de dispositivos e sistemas, né, controlando de forma de tamanho de escala nanométrica. Daqui a pouco eu vou dar uma ideia para vocês do que é que significa uma escala nanométrica, para vocês terem ideia. Né? Então, acrescente a capacidade da tecnologia moderna de ver e manipular átomos, moléculas, que permite o desenvolvimento de nanotecnologia. Depois a gente vai falar um pouquinho mais na frente para vocês do o quanto isso é fantástico quando se fala de nanotecnologia, por exemplo, na questão relacionada à saúde. Vocês vão ver aí que vai ser coisas fantásticas, coisas que hoje é impossível de se curar. Provavelmente, quando a gente conseguir resolver alguns entraves, né, dessa área, a gente provavelmente não vai existir mais nenhuma doença que não seja curável, né? A não ser o caso da morte, né? E a gente nem se relaciona como doença, é um outro fator, né, do humano. Então, a nanotecnologia seria algo muito aborrecido, né, se as propriedades de física, né, da matéria nanoscópica fossem as mesmas que as propriedades da matéria da nossa ordem de grandeza, né, o metro. Por exemplo, se a gente tivesse na ordem de metro, a gente já tinha resolvido todos os problemas, mas como a coisa é tão pequena, a mecânica que se trabalha lá é um pouco diferente, a gente já vai cair numa ordem da mecânica estatística, né? Então aí as coisas são bem diferentes. Então não é igual você trabalhar com a ideia do metro, que é palpável, é visível, a olho nu. É uma coisa que você precisa de técnicas para ter uma noção do que está acontecendo lá, porque você não vê ainda, né? Você tem dados informativos e aí você faz com um programa de computação uma ideia da imagem que se é produzida lá nessa escala. Você não tem como visualizar. Porém, né, descobriu-se que o comportamento das coisas pequenas é bastante diferente, né, do comportamento das coisas grandes, né, por assim dizer. É uma outra mecânica. Então, a nanotecnologia ela tem bastante aplicabilidade na informática, na engenharia, na medicina, na biologia, na física, na química. Tudo que está relacionado à natureza, né, que tem, né, bastante envolvido. Na realidade, a gente poderia até incluir outras ciências também aqui, porque a nanotecnologia também, vocês vão perceber que ela vai cair um pouco aí também na questão da ética, né? São coisas que vai depender e vai ter bastantes estudos sobre isso aí, porque isso não é tão simples quanto se imagina, né? Então, a nanociência, né, tem muitas perguntas, né, tem muitas dúvidas, muitas ideias, e ainda estamos em processo de execução, ou seja, nós estamos em desenvolvimento. Então, não tem nada concreto, não tem nada fixo, né, por assim dizer. Então, o estudo da nanociência, né, a compreensão dos fenômenos das propriedades, né, da matéria, da escala, de tamanhos, né. Então, o que é que a gente vai ter uma ideia de tamanho, né? As coisas em tamanhos nanométricos têm propriedades completamente diferentes de quando estão nos tamanhos macroscópicos, visível. Porque lá a ordem é estatística, como eu falei para vocês.
Que leis governam esse mundo, né? Esse nanomundo, por assim dizer? Quem assistiu aí Os Vingadores, né? Viu lá aquela loucura lá da história da viagem no mundo quântico, né? Que é desse mundo nanométrico, né? Vocês já viajaram até no tempo. Ó, aquilo ali é um negócio ali que são interpretações. Aquilo ali não dá nem para se pensar, certo, pessoal? Então, as leis da mecânica quântica descrevem as interações entre a matéria e a energia, né? Em pequena escala. Estuda fenômenos com a quantização e a dualidade de onda-partícula e o princípio da incerteza, né? Que a gente provavelmente vai falar um pouco disso mais na frente, do princípio da incerteza, né? Você consegue medir com certeza, né, uma exatidão, uma determinada grandeza, no caso velocidade, mas não consegue medir, por exemplo, a posição. Ou quando você mede a posição, não consegue medir a velocidade, né? Ou seja, o movimento. Você vai ter de escolher, quando parte desse mundo quântico, aí você não consegue trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo. Que é diferente, por exemplo, no caso do mundo macroscópico. A energia radiante é transmitida na forma de pequenos pacotes ou quanta de energia, certo? No caso da luz, os fótons. Então, o prefixo nano vem do grego antigo, que significa anão, né? Que é pequeno. A ideia do pequeno. O nanômetro é 1 bilhão de metro, mas 1 bilhão o quê? Dividindo. Então, é 10 a menos 9, como eu falei para vocês. Para vocês terem ideia da escala, certo? Então, vamos pegar aqui, para pegar um termo de comparação, né? Um fio de cabelo. O fio de cabelo é bem fino, né? Para quem sabe, o fio de cabelo é bem fino. Então, um fio de cabelo mede cerca de 80 mil nanômetros, né? Ou seja, 80 micrômetros. Né? Micrômetro é a escala que é perceptível, por exemplo, no microscópio de luz, certo? Para vocês terem ideia. Então, o cabelo é fino, né? Olha só aí a quantidade de nanômetros, né? Imagine aí o que é que significa um nanômetro, só para vocês terem ideia, né? Do quanto é pequena essa escala. O nanômetro, por exemplo, no caso de uma bactéria, ninguém nem percebe uma bactéria, você não tem percepção da bactéria, você só consegue ter uma noção de bactéria com microscópio, né? Ele mede cerca de 1000 nanômetros. Olha só, gente. Ele é de 1 micrômetro. Né? 1 micrômetro já é bem pequeno. E você tem 1000 nanômetros no caso da visibilidade de uma bactéria. Para quem já foi nessas feiras antigas, que era presencial, tinha uma experiência com laser que o menino fazia, que mostrava lá, por exemplo, a imagem de uma bactéria numa água suja. Né? Você conseguia lá verificar. Né? Porque a ordem, né, do laser, né, que é dessa ordem de micrômetro, batia na bactéria que estava na gota de água e aí, por refração, formava uma imagem na parede. Né? Você tinha aí esse experimento de uma espécie de microscópio de gota de água. Muito show de bola. Teve bastante esse experimento no biofismático presencial que nós já tivemos. Então, quando se fala de nanotubo, isso aqui vai ser o nosso futuro, né? Já estamos em trabalhos, em desenvolvimento e pesquisas, né, desses dispositivos. O nanotubo vai ser o futuro da formação de materiais, né? E materiais que vocês nem imaginam, vai ser tudo que se pensar. Materiais extremamente resistentes, leves, né? Por exemplo, coletes à prova de bala, você vai ter, por exemplo, roupas extremamente resistentes, roupas que, por exemplo, nunca sujam. Né? A gente já tem hoje, por exemplo, panelas que não cria crosta. Tem muita coisa, tudo é dessa ordem aí, desenvolvimento de material. Então, para vocês terem uma ideia da escala nanométrica, vamos pegar aqui o caso de um vírus. Né? Todo mundo sabe que vírus é extremamente pequeno, né? Ele tem a sua estrutura, é bem complexo. Né? Então, um vírus mede cerca de 100 nanômetros. Certo? É da ordem de 0,1 micrômetro, né? Que o micrômetro já é pequeno. Então, só para vocês terem ideia do que significa aí a ideia do nanômetro. Né? Então, o vírus ainda não é da ordem da escala nanométrica. É acima, só para vocês terem ideia. E o vírus é pequeno, né? Não é perceptível ao olho nu. Então, vamos lá para o átomo, né? Um átomo, por exemplo, pegar o átomo de hidrogênio, mede cerca de 0,2 de nanômetro. Aí você já tem aqui a ideia da escala nanométrica. Que o átomo
é a formação de todas as matérias, né? E aqui é onde a gente começa a ter ideias. Quando você consegue manipular átomo, você consegue criar novos materiais. Aí é onde você precisa ter realmente um estudo bem aprofundado. Então, aqui nós temos uma rede de escala de comparação, né, de seres vivos a dispositivos que nós estamos tratando, né? Então, você tem aí uma ordem de escala, né? Então, você tem aí moléculas, objetos, átomos, né, estruturas atômicas, né, onde você consegue ter aí uma noção do que é que significa. Né? Isso tudo é visualizado com o uso de microscópio. Né? Hoje em dia nós temos vários dispositivos de microscópio de luz, microscópio de tunelamento, microscópio que usa os elétrons, né? Pela refração você consegue projetar lá a imagem. Então, a ideia da nanotecnologia ela é bem antiga. Né? A nanotecnologia tem séculos de história, né? Porque há muito tempo o homem tenta se estudar a ideia dos átomos, né? Então, daí já a ideia do conceito de nanotecnologia. Então, átomos e leis da natureza no mundo atômico foram pacientemente descobertos a partir de experimentos, especialmente concebidos, né, num processo que levou décadas e envolveu grandes cientistas. Né? Nós tivemos aí vários modelos atômicos, né, que surgiu ao longo da história. A nanotecnologia não é nova. Né? Os químicos, por exemplo, sintetizavam polímeros. Quem aqui já ouviu falar da história dos alquimistas, né? Que era do século XV, século XIII, século XIV, que eram uma espécie de químico que ficavam manipulando matéria, claro que com a loucura lá de fazer qualquer coisa virar ouro, né? Mas só para vocês terem ideia que essa manipulação do mundo atômico não é de agora, certo? Então, grandes cadeias de moléculas feitas, né, de minúsculas unidades nanoescalas, né? Há muitas décadas, né, nanopartículas ocorrem naturalmente, né? No leite, na combustão, no cozimento. São processos ali de nanopartículas, né? Só recentemente, equipamentos sofisticados foram desenvolvidos para manipular essa matéria nessa escala nanométrica. Ou seja, aí eu vou conseguir trabalhar usando um aparelho que consegue lá, por exemplo, mexer nessa estrutura do átomo, né? Aí você tem o STM e tem o AFM, né? Esse aqui de 81 e esse aqui de 86. São os tipos de microscópio de elétron e de tunelamento. Né? Então, há 3,5 bilhões de anos atrás, as primeiras células vivas, né, apareceram. Células que possuem biomáquinas nanométricas. Ou seja, nada mais, nada menos do que coisinhas que estão trabalhando para ajudar na vida da célula. Para vocês terem ideia. E essa vai ser o nosso futuro. A intenção do homem é exatamente trabalhar nessa ordem, né, e eu ter... quem aqui não já viu aí em alguns desenhos animados, que eles gostam muito de trabalhar essa ideia do nanite, né? Que vão ser nanorobôs, né? Que fazem tudo, né? Inclusive restauração, né? De órgãos, a gente vai falar disso um pouco na medicina. Ele consegue, por exemplo, fazer o tratamento, né? Praticamente ressuscitar um indivíduo, né? Porque se ainda dá tempo, né? De restaurar antes da morte, né? Definitiva, então esse nanite lá consegue fazer essa restauração. Então, claro que aproveitando da matéria, né, que ele consegue lá manipular, né, atomicamente, se falando assim. Então, aí está o diagramazinho de uma célula, né, você estudou muito bastante isso aí na biologia. Então, o que é novo, então? Né? O que é novo, então? Já que se isso é tão estudado há muito tempo, né, o que é novo é a percepção, né, dos números de possibilidades sistemáticas dos novos sistemas de compreensão, né, fundadas cientificamente. Então, as novas perspectivas, criação de novos materiais e tudo, é que faz com que a nanotecnologia hoje esteja um pouco mais bem trabalhada nesse aspecto do que o que era pensado antigamente. O desenvolvimento, né, de rotas de síntese capazes de controlar tamanhos de diferentes materiais de maneira estável e sem perder muita qualidade, que é o caso dos celulares que eu falei para vocês, né? O desenvolvimento instrumental, né, de técnica de manipulação da matéria na escala nanométrica e principalmente técnica de caracterização, né? Então, que é os casos dos microscópios hoje que conseguem estar fazendo esses estudos. Então, imagine vocês que agora com essas ferramentas, e elas ainda podem se desenvolver ainda mais, é onde nós vamos ter ainda uma grande evolução no sistema, certo? Então, por que manipular os átomos e as moléculas, né? Claro, começa pela curiosidade científica, né? Ela que é a grande responsável, né? E aí a gente tornar os dispositivos
ultra resistente, ultra finos, ultra pequenos, né? E com ultra capacidade de velocidade. Essa é a ideia, né? Desenvolver novos materiais esses que sejam resistentes, que consiga, por exemplo, não ter questões com relação à limpeza. É uma das coisas que a gente precisa estar trabalhando. Novos dispositivos, né? Você vai ter a invenção da eletrônica, vai ficando cada vez melhor, então você vai criando novas ideias, a questão dos sensores, né? Hoje nós temos sensores praticamente de tudo, né? Para tudo que você possa imaginar, eu tenho um sensor que pode estar captando essas informações, né? Então, vai existir uma nova eletrônica, por assim dizer, né? Produtos mais eficientes, benefícios esperados em... Aí a gente tem desenvolvimento de remédio, como eu falei para vocês, tratamento da água. Imagine vocês um esgoto, aí eu pego, coloco lá o nanite lá, né? Nesse tratamento, aí o nanite cuida do tratamento da água. Então, aquele esgoto vira um rio, por exemplo, né? Ou um riacho, só com o uso desse material, desses polímeros, né? Desses nanotecnologia, por assim dizer. Então, na tecnologia de informação, isso aí nem se fala, né? Já falamos dos celulares aí que estão cada vez melhores, graças ao desenvolvimento dessas tecnologias aí, com relação à nanotecnologia. Então, materiais cada vez mais leves e mais resistentes, né? Na aplicação dos nanotubos, né? A gente estava falando agora. Então, o que acontece quando se manipula a matéria nessa dimensão? Então, os novos paradigmas, aquilo que eu falei para vocês, né? Então, a gente vai estudando aí efeitos na quântica que nem se imaginava, começa a se explorar, por exemplo, um mundo extremamente novo, né? Então, os efeitos gravitacionais aí perdem a importância, porque eu estou trabalhando com uma coisa que praticamente a massa de interação é zero. Então, eu não vou ter muito problema com os efeitos gravitacionais. Então, agora aí nós vamos trabalhar com a ideia da força atômica, né? As forças moleculares. Essas sim é que tem a grande proporção de energia, né? Por assim falar. Então, a exploração de propriedades, né, nanométricas para obter efeitos macroscópicos. Eu vou pegar uma situação lá microscópica e trazer para o mundo macroscópico, né? Por exemplo, né, o adesivo, né, usando força de Van Haus, né? É uma observação nanoscópica. Ou seja, o adesivo é praticamente uma superfície lisa, mas que é bem grudenta, né? Graças a esse estudo das forças lá nessas interações. Então, são nanoestruturas, né, adesivas capazes de sustentar o peso, por exemplo, de uma pessoa, dependendo lá do adesivo e da manipulação que é trabalhada. Bom, a pessoa, né? É bem fantástico isso aí. Então, já falamos da ideia da ordem dos átomos, né, de 10 a menos 10 metros, né, que é a ordem do micrômetro, e aí você se aplica isso ao mundo atômico, lá da nanoescala. Né? Então, se você fizer uma comparação aí, uma gota de água, se você fizer uma comparação com o Sol, você vai ter aí uma ideia da diferença dessas dimensões. Né? É um ângito, né? A dimensão de um átomo. Não podemos ver os átomos, pois o comprimento de onda da luz visível é muito maior que o diâmetro do átomo. Né? A ordem da ordem de comparação são bem de 10 a menos 3 a diferença aí. Né? Então, para vermos logo, é preciso que as dimensões do objeto sejam muito maior do que o comprimento de onda da luz visível. Então, que é a ideia do mundo macroscópico que a gente percebe. Então, a gente tem aqui a ordem da escala que a gente consegue perceber a olho nu, de 400, né, nanômetro a 700 nanômetros. Beleza, pessoal? É o espectro da luz visível, o comprimento de onda aí que a gente tem do espectro visível. Porém, podemos vê-lo usando feixes de elétron, como nas técnicas de microscopia. Né? Falei para vocês, né? Tem o microscópio de força atômica, o AFN, microscópio de tunelamento, STM, microscópio eletrônico de transmissão, TEM, microscópio eletrônico de varredura, SEM. Né? Esses aí são capazes de estar visualizando isso daí. Então, aqui nós temos uma ideia, né, da percepção do que a gente consegue. Né? Então, o homem, ó, ele consegue ver aqui a olho nu, né, até aqui a ideia do seu dedo. Né? Até o fio de cabelo ele ainda consegue enxergar. Né? Aí, depois disso, ele já começa a precisar do microscópio de luz, aquele microscópiozinho de laboratório de escola mesmo. Né? Eu consigo até visualizar uma célula, uma bactéria, né? Quando eu vou para coisas bem menores, por exemplo, como um vírus, aí eu já vou precisar de microscópio de elétron, né? Eu já vou aqui para essas ordens aqui bem menor, até do átomo, né? Então, a gente precisa de um telescópio, um microscópio melhor.
Então, aqui nós temos os tipos de microscópio, né? O AFM. Aí você tem aqui como é que ele funciona, a questão da iluminação, do bombardeio, né? Aqui nós temos o AFN, né? Mostra aqui o uso dos elétrons, né? E por reflexão você consegue ter aí as imagens, ser feito por análise de computador, gente. Você não vai botar o teu olho aqui e o elétron te atingir, não, certo? Você vai jogar o elétron vai fazer lá o fenômeno, e aí vai ter uma leitura, uma câmera especial que vai mandar os dados para o computador, e aí você vai ter na tela do computador a imagem que você do material que você está analisando. Então, aqui nós temos, por exemplo, a imagem de um DNA, né, o microscópio de força atômica. Então, você tem aqui a percepção dele aqui, ó, 155 nanômetros, né, que é 1,5 micrômetro, né, só para vocês terem ideia. Aqui nós temos o AFN, né, as fibras de colágeno, né? Você tem a bactéria, também aqui a imagem da bactéria. Vocês têm aqui a escala, né, de 2,5 micrômetro, né? Aqui nós temos um híbrido, o pólen, né, um pólen, né, por assim dizer. E aí, vocês têm ideia, isso é tão pequeno que você tem de usar, por exemplo, um microscópio de tunelamento, varredura de tunelamento aí. E também é que usa a mesma técnica de elétron, certo? Aí aqui você tem o mesmo de varredura, né? Aqui ele mostra cada um, a fonte do elétron, o anodo, os condensadores, bobina de varredura, o objeto, a câmera, né? A lente, né? Objetiva que vai fazer aí a concentração dos raios. E aí você consegue ter imagem como essa, nesse tipo de microscópio, que é a pele de um besouro. Você pega um besouro, pega a pele do besouro, você faz análise, né? Aqui é da folha de carvalho, né? Você faz análise da folha de carvalho. Aqui é da antena do mosquito, né? Aqui é uma análise que você faz da antena do mosquito e do esporo de penicilina, né? Você pega a penicilina e pega os esporos dela lá, e aí você consegue ter essa visualidade aí. Aí aqui está um microscópio, né, de transmissão, TEM, né? Só para vocês terem ideia, aqui ele já tem um objetivo aqui para você tentar, né, pela ampliação, ter uma ideia, né, com o seu olho, né, da visibilidade, mas ele faz análise também computacional da imagem que é analisada, né? Você tem aqui o TM também, mostrando. Então, nanomatérias, né, por assim dizer, possuem ao menos uma dimensão nanométrica, né, na faixa da escala que eu falei para vocês, de 1 a 100 nanômetros. Aí você tem uma ideia da escala nanométrica, né? Então, uma bola de futebol, né, é 100 milhões de vezes maior, né? Aqui ele está dizendo que a molécula de carbono é 100 milhões de vezes menor do que a bola. Então, a bola é 100 milhões de vezes maior do que a molécula de carbono, né? E a molécula de carbono está na ordem ali da escala nanométrica, né? 0,7 nanômetros, para vocês terem ideia. Então, nanopartículas, ou nanofios, ou nanotubos, né? Nanofilmes, né? Que é muito usado hoje em dia, guardem essas palavras para que vocês vão ver isso muito sendo usado no nosso futuro. Vocês mesmos aí que são bem jovens vão ver isso aí render bastante fruto. Tem muita gente pesquisando sobre isso aí. Inclusive vocês, se vocês fossem trabalhar com isso, se alguém fosse da nossa área de natureza, vocês vão ver lá que isso aqui tem uma aplicabilidade gigantesca, gente. Imagine vocês estudar algo que no futuro é capaz disso aqui salvar vidas numa ordem que você nem imagina, certo? Praticamente nós vamos ter óbitos no mundo, por consequência de quem vai desenvolver técnicas e estudos, né, dentro dessa pesquisa aí da escala nanométrica. Então, propriedade dos nanomateriais. Então, a maior proporção de átomos na superfície, considerando 3 tamanhos de nanopartículas, né? 30 nanômetros, 10 e 3 nanômetros, né? Está aqui os percentuais da superfície, certo? Os efeitos quânticos, né, nessas novas propriedades, né? Pequenos números de átomos provocam limitações no movimento dos elétrons, né? Que é o chamado de confinamento quântico, né? Novas propriedades físicas, né, em amostra nanoscópica, por exemplo, com cor, condutividade elétrica. Então, a gente vai ter aí bastante coisa para estar se estudando, tá beleza? Então, como medir as coisas, né? Será que a gente vai usar uma nanorégua? Falando agora, né? Não, são os microscópios específicos, né? Que é a chamada nanometrologia, né? Que vai trabalhar essa parte só de estudar essas escalas aí. Então, a nanometrologia, definição de ciência que é responsável pela medição da escala nanométrica, certo?
Medidas de comprimento, tamanho, força, massa, propriedades elétricas, tudo é trabalhado em cima dessa parte da nanotecnologia, que é a nanometrologia. O avanço das técnicas de medição possibilita o desenvolvimento de novos materiais, processos de indústria, produtos, certo? Aqui é onde está o X da questão, certo? É esse trabalho aqui. Então, quanto mais coisa você conseguir trabalhar aqui, mais produtos serão criados no futuro. Então, os instrumentos básicos, né, dessa parte, né? Ela utiliza feixe de elétrons, né? Aí você vai ter de usar o TEM, transmissão de elétron, microscopia, né? O escaneamento com microscopia, que utiliza como prova o escaneamento, né, de microscopia, escaneamento de tunelamento, né, microscópio, e o uso da força atômica, né, do microscópio, né, que utiliza feixe de laser. Né? Então, aí você vai ter muita coisa, mas aí é tudo trabalhado de forma bem detalhada, bem minuciosa. Aqui não é igual você pegar, fazer uma coisa e amarrar com a mão, não. Aqui é uma coisa bem detalhada mesmo. Então, quem for trabalhar com isso aqui, tem muito dinheiro em jogo, muita indústria querendo saber como aproveitar esse mundo, né, para desenvolver produtos. Cara, para vocês que quem trabalhar com isso aqui não fica desempregado. Então, a aplicação da nanotecnologia, como eu falei para vocês, né? Aqui a gente tem N coisas, né? Vários setores da indústria, medicina, né? Farmácia, e outras tecnologias, né? Pode aparecer também aí, telecomunicações, tudo. Então, são várias áreas do conhecimento. É bem interdisciplinar, certo? Eu falei, física, química, biologia, engenharia, matemática, medicina, tudo está envolvido aí porque a coisa é grande. Né? Essa parte da estrutura da nanotecnologia, ela é gigantesca, né? E atualmente o que é mais trabalhado, que é mais o destaque maior, porque é onde vai aparecer os materiais, né? Os nanotubos, né? De carbono, que nada mais são do que folhas de átomos dispostas num arranjo hexagonal que se enrolam para formar um espaguete, por assim dizer, né? Ou um pano, né? Em alguns casos. Mas a ideia mesmo é a ideia do espaguete, porque é dele que você vai conseguir fazer as formações que nós estamos falando aqui. Né? Diâmetro nanométrico. Né? A utilidade. A aglomeração de nanotubo permite a composição de materiais 5 vezes mais leve e 20 vezes mais resistente do que o aço, por exemplo, que é um dos materiais mais resistentes que nós temos. Capaz de operar sobre temperaturas 3 vezes mais elevadas do que o próprio aço. Cerâmicas, plástico, borracha também poderão ser desenvolvidos com propriedades superiores às que nós conhecemos hoje. Isso aqui é que vai ser o xodó, né, da nanotecnologia, que é aquilo que eu estava falando para vocês. Imaginar aí um material nessa ordem. Depois a gente vai falar do outro, que é a questão dos nanites. Esse aí que vai ser mais se um dia a gente atingir, é que vai ser mais evoluído ainda. Então, os nanotubos, né, de carbono, você tem aqui as estruturas, né, mostrando aqui, cada um aqui, os tipos. Superfície de autolimpante, né, usa bastante essa técnica, né. Essa superfície autolimpante é aquelas frigideiras que passa muito naquela propaganda lá da Polishop, né, que você usa aqui, passa água, está limpo, né. Ela é praticamente nessa estrutura aí. Ela tem lá os polímeros lá que elas são praticamente autolimpantes, né. Outra criação que já está à venda, né, vem da companhia inglesa, né, Princeton, que é o vidro autolimpante. Ou seja, ele não consegue, não segura sujeira. Né? Aí está aqui as panelas de Teflon, né, também, né, que eu falei para vocês. Filtros solares cada vez melhores, né, consequência dessas nanopartículas, né? Então, você tem filtros solares cada vez, né, uma quantidade menor que você passa, ele lhe protege ainda mais, né, com escalas cada vez maiores. Né? Produtos cosméticos também, né, você consegue ter essas estruturas. Aí nós temos aqui os produtos de esporte, né? Você hoje tem uma bicicleta, né? Eu vi recentemente aí uma bicicleta que ela dá menos de 1 quilo, né? Essa daqui é uma bicicleta de 1 quilo. Imagina vocês uma bicicleta toda estruturada, né? Feita com esses materiais, né? Os nanotubo aí, que pesa 1 quilo. Então, essa é a previsão, né? Bolas de tênis, as raquetes, né?
cada vez mais leve. Então, você tem tudo um aprimoramento aí do produto esportivo, né? Aí você tem aí aparelhos eletrônicos também, né? Cada vez melhores, né? Você consegue fazer várias coisas com esses aparelhos. Então, você, nas residências, né? Você imagina um teto que você não vai ter mais problema com encharcar, né? Com nada, né? Vidros que não vai ter problema com relação à limpeza, né? Como foi falado para vocês aí, que protege dos raios UV, né? Então, uma cobertura aí feita por uma película extremamente resistente, autolimpante, né? E protetora. Então, você tem aí muita coisa desse tipo. Então, aqui é um dispositivo que ele é uma chamada de língua eletrônica, né? Ele distingue diferentes tipos de sabores. Isso aqui é uma estrutura, é um sensor gustativo, né? Para não ficar tudo só restrito às pessoas, né? Ele consegue distinguir aí vários, né, tipos de sensibilidade humana, que é o mesmo das características do paladar da língua, né? Então, você consegue, graças ao quê? Também o estudo aí da nanotecnologia, né? Que trabalha essa questão da língua. Então, pintura de carro, aí, imagine vocês, por exemplo, uma pintura à prova de bala, certo? Você passa uma película de tinta, não rala, protege e à prova de bala. Você imagina? Essa é uma coisa mais ou menos assim, né? Hoje a gente está com um estudo, né? Com pinturas cada vez mais resistentes. Ainda não temos ainda a prova de bala, né? Aí você já tem que fazer um outro empreendimento. Mas o futuro é mais ou menos esse aí, né? Imaginar, por exemplo, uma película de tinta que consegue aguentar grandes choques, né? Então, essa é a ideia. Mas existe aí já quem está estudando sobre isso aí. Então, ela vai invadir praticamente todas as partes relacionadas aos carros, né? Tudo que você possa imaginar, sensores, proteção com relação à segurança de acidente. A nanotecnologia está dentro aí de hoje, muita coisa dentro dos veículos, né? Já tem muita coisa e a tendência é ficar cada vez melhor, certo? Pra vocês terem ideia. No caso de madeira, hoje os móveis, por exemplo, de grandes estabelecimentos, eles usam uma madeira trabalhada tecnologicamente, né? Usando aí alguns polímeros, né? E ela fica resistente à água, né? Se você observar aqui, ó, a gota de água na madeira comum, ela começa a ser absorvida, né? Então, ela quebra a estrutura aqui. Já no caso da madeira trabalhada com nanotecnologia, ela praticamente não absorve nada das moléculas de água, é como se fosse uma madeira à prova d'água, por assim dizer, né? Essa é a ideia. Então, isso é bom para evitar fungo, né? Ele é autolimpante, vários fatores aí. Ele é melhor do que o próprio material metálico, né? Porque você tem uma questão da estética, consegue ainda manter uma certa resistência e ainda evita os problemas característicos da madeira, né? Então, você tem aí. E isso aqui já existe. Isso aqui já existe e a tendência é melhorar ainda mais. Então, na indústria têxtil, como eu falei para vocês, né, a nanotecnologia vem atuando há muito tempo, já tem melhorado bastante com tecidos aí de nylon, né, que são bastante resistentes, elásticos, aquela coisa toda. A tendência agora é você ter materiais que vai evitar odor, ou seja, não vai nem precisar lavar. Olha só a loucura aí, pessoal, né? Você não vai precisar lavar a roupa, né? E num futuro ainda maior, se imagina que você vai ter uma roupa com nanites, né, como eu estava falando para vocês, e essas roupas, elas vão mudar, né, de acordo com a roupa que você usou a primeira vez, ela fica sendo autolimpante e tudo, ela também vai poder mudar a estrutura. Não sei se vocês já viram isso em filme, né? Por exemplo, do último Homem de Ferro, né, o nanite lá reconstruía a roupa, né, do Homem de Ferro, né? Então vai ser uma coisa mais parecida com aquilo ali, né? Por enquanto, nós estamos longe nesse patamar, né? Por enquanto, nós estamos só com roupas que evitam odores, evita mancha, protege o máximo possível, né? Não sai nas lavações, né? As cores, né? Proporciona conforto, bem-estar. São roupas que, de acordo com o ambiente, ela fica fria ou fica quente, né? Já tem esse tipo. Garante uma sensação e uma higiene e um frescor. Essas são as roupas que já tem da indústria têxtil hoje com esses materiais envolvendo aí nanotecnologia. Mas a gente vai chegar ainda além ainda, né? Com
com um desenvolvimento cada vez maior. Então, aqui nós temos aqui a atual tecnologia, né, do CMOS baseado no silício, né, que é onde você tem os microchips. Né? A tendência é você aí ter uma diminuição. Então, você falando aí da gente chegar no futuro, aquilo que eu disse para vocês. Imagine vocês, por exemplo, praticamente, hoje está na ponta do seu dedo, mas a tendência é melhor miniaturizar ainda mais e isso ficar na ordem aí da cabeça de alfinete, daqui a uns 10 anos, a 15 anos. Aí imagine vocês o que é que vai se fazer com isso, né? Ninguém sabe, né? Porque existe também uma outra limitação, né? Que depois vocês podem estudar sobre isso aí, que a gente ainda não sabe como isso vai acontecer. E para quê, né? Então a gente precisa ter ainda uma ideia. Mas está em pesquisa, né? E a tendência é ficar cada vez melhor. Então a demanda de novo enfoque, né, na matéria de materiais e arquitetura deverá lidar eficazmente, né, de forma a economizar, né, economicamente viável, com a integridade de sinais com problemas de aquecimento, né, criado por transmissores, né, construído, então, de alta densidade. Então, a gente ainda sabe ainda como é que isso vai ser bastante melhorado, né, porque tem a questão do aquecimento também. E vamos ver o melhoramento. Telas, né, de LEDs, né, hoje, né, tem cada vez melhor, né, você já consegue aí ter uma qualidade de iluminação, né, também graças a esse estudo aí da nanotecnologia, né, que é a eletrônica molecular. Então, nanotecnologia no setor de energético, né? Então, por exemplo, as fotovoltaicas, né, essas placas fotovoltaicas, a tendência é elas ficarem cada vez menor e produzindo mais energia, graças a esse estudo desses materiais que a gente está trabalhando aí. Então, novos tipos de baterias também vai fazer uma melhoria aí. Imagine vocês, por exemplo, uma bateria do tamanho da bateria de um carro, abastecer toda uma casa por 24 horas. É mais ou menos essa perspectiva que a gente está trabalhando aí, certo? Fotossíntese artificial, que permite a produção de energia de modo ecológico, armazenamento seguro de hidrogênio, né? Que por enquanto ainda não é seguro, né? Isso é quase uma bomba relógio, né? Quem imagina de usar o hidrogênio, por exemplo, em combustível de carro, não é aconselho por enquanto. Economia de energia resultante da sua utilização de materiais mais leves e de circuitos cada vez menores. Então, detectores de remediadores, né, de agentes químicos, biológicos, né, espécie de sensores, materiais e recobrimento de nanoestruturas, né, muito mais resistentes, tecidos mais leves, né, com propriedades de autorreparação, como eu falei para vocês, e sistema de segurança miniatura, né, cada vez menor. Por exemplo, você pode ter um único dispositivo que faz a proteção de toda a casa, né, em vários sensores espalhados aí, né, e aí tudo analisado por um único local. Na medicina, né, a construção de materiais aí como substituto de ossos cada vez melhor, certo? Né? Você vai ter aí uma melhoria com o uso aí a biomédica chamada. Questão relacionada ao petróleo, né? Uma pesquisa aí, inclusive, quando está relacionada a acidentes, né? Então já existe um grupo de professores aqui no Brasil que já está trabalhando com isso aí, e aí eles estão querendo aplicar isso, por exemplo, para evitar futuros acidentes, como já aconteceu lá no Rio de Janeiro, né? E eles usam esses polímeros aí, né? Essa nanopartícula magnética, né? Colocada aí numa microsfera de polímero, né? Fazendo essa limpeza aí nos casos de vazamento de petróleo. Água e saneamento, como eu falei para vocês, né? Então a gente pode aí estar usando também essas estruturas para fazer limpeza, higienização, filtragem da água, tudo usando essa tecnologia. Então está aí um exemplo aí de um esgoto, né? Você consegue aí fazer essa filtragem, essa limpeza, eliminação de bactérias, tudo usando esses materiais, essas novas técnicas de nanotecnologia. Aí nós temos a nanotecnologia e segurança alimentar, né? Então, filmes e nanoestruturas, né? Nanométricas, embalagens que podem prevenir, né, a entrada de micro-organismos, patógenos externos. Né? Então, imagine aqueles filmes, né, bem finos mesmo, eles são que protegem lá os alimentos. Né? E eles podem vir com nanosensores, né, embutidos ali, que evitam, por exemplo, faz alteração do pH com relação à temperatura, e aí você consegue manter o produto por muito mais tempo. Né? Então, aí você tem
uma outra técnica e uma coisa que ainda está em bastante desenvolvimento. Aqui é um fato interessante, e já existe, certo? É a nanobíblia. Toda a Bíblia está depositada nesse microfilmezinho aqui, certo? Micro não, nano. Na ordem da cabeça do alfinete. Se você for pegar a questão da escrita aí, então você tem esses dados. Professor, mas para que colocar isso lá se eu não vou conseguir ler? Sim, mas isso é uma questão da gente ter uma ideia de que eu posso fazer. Qual a aplicabilidade disso? Olha, se eu consigo transcrever todo um material, então imagine você ter toda a literatura mundial guardada numa estrutura como essa. Então, você aumenta a capacidade de armazenamento aí de dispositivos que hoje são bastante limitados para um infinito, né? Essa é a ideia. E aí, como eu falei para vocês, né, o nanobiotecnologia, que é os nanite, que é aquilo que eu venho falando com vocês. Isso aqui é que vai ser, já estão se trabalhando, já tem aí, por exemplo, alguns países que já estão bastante avançados esse estudo, né, essa criação desses nanorobôs, né, e aí para que eles possam trabalhar para o futuro da humanidade. Vai servir aí para o tratamento médico, né? Também para a questão diagnóstica, tudo isso aí vai ser usando esses nanite. Então, você tem aí ele vai ser usado para cura de dores, substituição de órgãos, né? Porque ele pega uma parte do corpo, né? E aí ele começa a construir outro. E qual é as vantagens disso? Você consegue, por exemplo, evitar, no caso de uma cirurgia bem invasiva, né, evitar as rejeições, né, porque ele está usando o próprio corpo como substituição, retirada de tumor. Aí não vou precisar, por exemplo, bombardear com radiações, né, melhorar algum sistema que tenha, por exemplo, gordura no sistema cardiovascular. Aí tudo isso vai ser tratado com nanites, né? É como se pegasse uma injeção, aplicasse em você, esses micro-robôs iam trabalhar no seu corpo. Essa é a ideia. Né? Aí hoje a gente já usa algo parecido, por exemplo, quando vai fazer exames magnéticos, né? Aí você bota, por exemplo, um produto de contraste, né? E aí ele vai com esse contraste, quando você vai ser bombardeado, aí essas nanopartículas lá vão fazer um contraste, vai fazer uma leitura melhor do seu corpo. Tá aqui, ó, são os contrastes, né, por ressonância magnética. E aí você tem a percepção de imagem. Então, no futuro, a gente vai ter algo parecido, só que ao invés de fazer contraste, ele vai fazer recuperação do corpo. Essa é a ideia. Aqui são as empresas, que inclusive algumas aqui já até faliram, que estavam trabalhando, algumas ainda continuam trabalhando na melhoria, né, e no aprimoramento de pesquisa, que financiam essas nanotecnologias. Já tem outros, até além, que estão ainda também embutidos aí, né, empenhadas nisso aí. Então, a gente tem aí as marcas, né, o iPod Nano, né, que usa essa ideia da concepção do nano. O Tata Nano é um veículo, né, europeu, da Toyota, né, também. Eles usam a ideia do conceito nano, né, que é o que eu falei para vocês, né. Aí aqui é a chamada nanotecnologia computacional, né? Modelagem molecular, né? Nanoinformática, computação do alto desempenho, computação esperada na nanotecnologia e a inteligência computacional. Aí aqui eu queria ver se eu consigo mostrar para vocês essas simulações, mas não sai. Mostrando aqui, aí, tá aqui. As nanoestruturas, né? Aqui, gente, é só um exemplo de motores, né, que estão sendo trabalhados. Aqui está só na área computacional. Mas imagine vocês um motor sem atrito, sem aquecimento, né? Ele é quase um motor perpétuo, por assim dizer, né? Eu vou inserir energia, mas o consumo de energia dele é mínimo, certo? Por trabalhar aí com essas estruturas nanométricas, né? Que é um dos conceitos dados para trabalhar os nanites que eu falei para vocês. Então, praticamente energia zero de gasto. Então, o impacto da nanotecnologia vai para dar saúde humana, meio ambiente, sociedade, né?
tecnologia, telecomunicação, tudo aí vai ter um melhoramento. Então, os impactos aí são imensos, né? Então, a gente pode a nanotecnologia ser usada para fins militares? Pode, certo? Quais os danos ambientais da nanotecnologia? Em tese, vai depender do seu uso, né? Realmente, ela pode... Todo conhecimento, né, ele pode ser trabalhado para o bem e para o mal, né? Os impactos socioeconômicos também, né? E os nanobots irão destruir o mundo, né? Porque esses nanite, a programação dele tem a programação básica, mas você pode também trabalhar uma outra programação. Por isso que eu disse para vocês, tudo depende do uso, certo? Surge a preocupação sobre os impactos negativos causados pela nanotecnologia. Muito pouco se sabe sobre os danos que esses novos materiais podem causar. Exatamente, aí tem que se fazer uma outra pesquisa, né? Ainda não há resposta precisa para essas questões. Não existe. O que a gente diz é que tudo é possível, mas a gente sempre trabalha para o bem, né? Então, a ideia é não trabalhar isso para o mal. Então, o fato das nanopartículas serem da mesma escala física do componente das células sugere que essas partículas podem iludir as defesas naturais e danificar as células. É um possível problema. Estudos já realizados sobre outras partículas tóxicas fornecem informações importantes. Minerais de quartzo, o asbesto de amianto, partículas associadas à poluição do ar. Então, é a mesma ideia. Então, se eles são maléficos, né? Então, você pode criar também situações parecidas com essa daí, como eu falei. Impacto da saúde, né? Suposição. A inalação de nanopartículas, tais como nanotubos, podem gerar danos aos pulmões. Pesquisadores e técnicos devem trabalhar com todo o cuidado possível até que os estudos mais detalhados possam identificar os reais danos dessas partículas. É o caso, por exemplo, quando foi se descoberto os materiais radioativos, como não foi trabalhado com segurança, muitas pessoas morreram, né, contaminadas. É a mesma coisa, né? Então, aqui agora a gente já aprende com os nossos erros no passado e evita os erros do futuro. Mas não quer dizer que não vá acontecer, certo? Então, os impactos ao meio ambiente, há pouco estudo sobre essa área, né? Então, tem algumas coisas aí relacionadas à sociedade americana, né? Então, a gente vai ter de esperar aí alguns resultados. Então, mas muito deles se deve feito para entender os impactos, né, nos mares, rios e florestas, do que vai acontecer. Por enquanto, a ideia é usar isso para melhorar, mas, infelizmente, a gente sabe que isso depende do tempo e do desenvolvimento. Os impactos sociais, né? O desenvolvimento de produtos com tecnologia nano pode criar mudança significativa no plano social e econômico, isso é verdade. Você muda o patamar, muda as características de emprego, muda tudo. Haverá a criação de empregos em novas áreas, mas outros vão desaparecer, vai ser extinto, né? Então, toda tecnologia, ela acontece isso aí. Então, no Brasil aqui, então, a produção científica significativa no Brasil, né? Por enquanto, nós estamos ainda na manipulação de objetos, né? Nanoeletrônico, nanomagnético, nanoquímico, nanobiológico, né? Incluindo aí as nanofármacos, né? Que é produto de medicação, e de catalisadores, né? Que é o que eu falei para vocês, e a estrutura de nanopolímeros. É o estudo que nós estamos fazendo aqui no Brasil. Projetos executados por empresas isoladamente, em cooperação com as universidades e institutos de pesquisa. A gente está ainda engatinhando, mas a tendência é ficar cada vez melhor. Então, aqui alguns dados da nanotecnologia aqui no Brasil, né? Materiais, CNPq, alguma coisa aí, quem quiser dar uma olhadinha aí, vocês podem pesquisar mais profundamente sobre isso. E aí nós temos o programa, né, de desenvolvimento de nanociência e nanotecnologia aqui no Brasil, né? Não sei se ainda está ativo, né? Porque com as mudanças de governo, termina um esquecendo essas coisas, né? A política vira outra, mas a princípio existia esse programa aí, que era desenvolver novos produtos, né? Visando aí o aumento da competitividade da indústria nacional, né? Então, isso aí tem investimentos, pesquisa, tudo nessa área aí, é do agronegócio. E aí, os resultados esperados, né? Crescimento do número de produtos, ampliação do depósito de patentes, né, que a gente ia ficar cada vez maior, e aí era ter um processo evolutivo aí, era só aguardar, vamos aguardar, e aí a gente finaliza hoje. Tá ok, pessoal? Certo? Vamos aqui encerrar por hoje.